Estamos dentro do tema geral Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos à mensagem de número 15, cujo título é A Serpente de Bronze. A leitura da Bíblia, João capítulo 3, versículos de 9 até 21. Na mensagem anterior, havíamos abordado a questão do encontro de um fariseu, de um dos principais do Sinédrio, Nicodemos, com nosso Senhor Jesus de noite. E sendo um dos fariseus, pois os fariseus não viam Jesus com bons olhos, então ele chegou secretamente de noite para ter com Jesus, porque ele viu que Jesus tinha algo que ele não tinha. Ele era alguém da sociedade, ele era um homem maduro, culto, experiente, quem sabe até um mestre em Israel, mas ele precisava de algo mais, e ele achava que esse algo a mais Jesus poderia lhe dar em forma de ensinamentos. Mas a resposta de Jesus, a pergunta que ele fez, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, Nicodemos já havia alcançado ao topo da sociedade humana. Ele representava tudo o que havia de melhor entre os homens. Ele tinha um bom padrão moral, um bom padrão ético, e era uma pessoa muito respeitada entre o povo de Israel. No entanto, ele viu em Jesus, que era bem mais novo do que ele. Provavelmente Jesus tinha um pouco mais de 30 anos, e ele já devia pelo menos ter em torno de 50, 60 anos. Portanto, ele veio buscar Jesus com humildade, e a resposta de Jesus lhe surpreendeu, A isto respondeu Jesus, versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra não nascer de novo, em grego significa se não nascer do alto. Aí Nicodemos foi pego de surpresa, perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quer dizer, Nicodemos sabia que era impossível o homem nascer duas vezes do ventre materno. E mesmo que nasça, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Ainda que o homem tenha uma segunda chance para fazer melhor, do que a primeira oportunidade que teve, ele ainda continuaria sendo carne, porque nasceria da carne. Então o homem não ia se aprimorar por nascer outra vez do ventre materno, que é impossível fazê-lo. Então Jesus disse: o que é nascido... Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, esse nascer da água e do Espírito, a grande parte dos estudiosos da Bíblia afirma que essa água aqui representava a água do batismo de João Batista, porque João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Então, provavelmente
né, por causa disso, eles falam, né, que a água é a água do batismo de João Batista e o Espírito é o batismo de Jesus, né? O batismo de João Batista é para a terminação do velho homem, da velha criação, e o batismo pelo Espírito Santo para a germinação ou nascimento de uma nova criação. No entanto, nós podemos ver que em todo o livro de João, Evangelho de João, toda vez que João se refere à água, ele se refere ao Espírito que fluiria com água da vida. Assim como em João capítulo 4, né, quando Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus diz: quem beber desta água tornará a ter sede, referindo-se Jesus às águas que os homens bebem para matar sede, para saciar a sua insatisfação, preencher o seu vazio, né, com uma série de coisas, com a satisfação ou a expectativa de satisfação no casamento, no emprego, na família, no criar os filhos, mas nada disso preenche o homem. Mas quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, né, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a água para João, apóstolo João, significa a água do Espírito, a água da vida. E também em João capítulo 7, versículos 37 até 39, ali João disse de novo, Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então a água para o João que escreveu esse evangelho é o Espírito que flui como água, como vida, né? E também em João 19 é o único evangelho que registra. João estava bem pertinho da cruz, ao pé da cruz. Ele viu quando um soldado furou-lhe o lado, né, o lado de Jesus, e do lado de Jesus fluiu sangue e água. Sangue é para redenção, água é para gerar vida, gerar a igreja. Então essa água é a água do Espírito, a água da vida, para gerar a igreja. Portanto, queridos irmãos, nós concluímos que quem não nascer da água do Espírito, essa água refere-se à água do Espírito que vem pela palavra, porque Jesus diz em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então essas palavras que o Senhor tem falado conosco a cada semana, essa palavra tem fluído entre nós como água da vida. E não só isso, essa palavra, irmãos, tem sido objeto da nossa imersão na palavra, e nós então inculcamos a palavra, e essa palavra circula entre nós como água e como vida. E quanto mais essa água circula entre nós, irmãos, mais produz vida e produz edificação. Por isso, irmão, o tema geral do Evangelho de João é palavra, vida e edificação. Através da palavra vem a circulação da água, e essa circulação da água produz vida e produz edificação de Deus, né? Então não é, irmãos, não tem como o homem querer se aperfeiçoar, ser um homem melhor, né? Mesmo que Nicodemos conseguisse um ensinamento que lhe tornasse melhor, ele ainda não conseguiria ver o reino de Deus. Ele precisava nascer do alto para ver o reino de Deus. Ele precisava nascer dessa água que circula pela palavra como vida e como espírito, é que ele pode entrar no reino
de Deus. Por isso, irmãos, é nascer de novo. Nascer do alto é o requisito para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Não é, portanto, irmãos, uma questão de bom comportamento. Não sei se vocês perceberam que João, ele dessa maneira discreta, ele se preocupa não nos deixar na superficialidade da religião. Vocês perceberam ou não? João não se contenta em fazer registros religiosos, registros bibliográficos, registros históricos e nos deixando na superficialidade. Não, João quer nos fazer aprofundar-nos, mostrando, irmãos, que nós temos que sair, irmão, da superficialidade da letra e superficialidade da religião. Precisamos da realidade da vida, tá? Então, irmãos, para você ter a realidade da vida, não é você se comportar melhor, né? O homem tem muita preocupação em se comportar como um bom homem, como um homem correto. Irmãos, não é suficiente, isso não é suficiente para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, irmãos, precisa ter a vida de Deus. E nós precisamos nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo, né? Por isso João 3,17 diz: não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo, nascer do alto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, por que João acrescentou esse versículo? João quer nos mostrar o seguinte: não basta apenas nós nascermos do alto e ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Agora, essa palavra de João para ajudar a igreja, ajudar nós que já nos convertemos, já somos filhos de Deus. Ele quer nos ajudar a não ficar só no primeiro estágio de ter nascido de novo. Os irmãos entendem? Você já nasceu de novo, nasceu? Você já tem a regeneração pelo Espírito. Mas, irmão, não é o suficiente. Porque você ainda pode ser enganado pela superficialidade da letra, pode ser enganado pela superficialidade da religião. Por isso ele diz, além de nascer de novo, irmãos, nós temos que seguir o Espírito. Precisamos andar, irmãos, pelo Espírito, como se anda pelo vento. O vento, irmão, não tem uma regra fixa. O homem religioso tem uma regra fixa, não tem? Um homem bom tem uma regra fixa de conduta, mas o Espírito não tem uma regra de conduta. O Espírito sopra para onde quer, você não sabe de onde vem um vento e você não sabe para onde ele vai. Portanto, irmão, se você é regrado pela religião, regrado pela letra, você vai limitar o Espírito. Então, daqui para frente, irmãos, vamos aprender a andar no Espírito, aprender a andar pelo Espírito, não julgar o Espírito pela sua lógica. Nós, com nossos conceitos, nós limitamos muito o Espírito. Por isso, irmãos, o Senhor tem abençoado os adolescentes, não porque os adolescentes são mais maduros do que adultos, não é isso. Não que os adolescentes são melhores que os adultos, é que o adolescente tem uma característica, irmãos, que eles são simples em seguir o vento. Eles ainda não têm muito conceito fixo na cabeça. Os adultos já têm muitos conceitos fixos na cabeça. Os irmãos entenderam? Então, nesse ponto, precisamos aprender com os adolescentes. Quando o Senhor fala alguma coisa, quando o Espírito indica uma direção, irmão, vamos ser simples. Vamos ser simples. Os irmãos, o irmão Henrique, que voltou de Ribeirão Preto, ele estava ali na inauguração da casa de adolescentes, não é isso? Em Ribeirão Preto. Ele falou que depois da live de ontem,
Eles fizeram imersão e saíram para a comportagem. Eles encontraram, né, ali perto um grupo de dança, né, formado por jovens adolescentes. Já estavam saindo de uma quadra de uma escola, pegando ônibus para ir embora. E os jovens que estavam, os capitães que estavam com as tropas, não tiveram coragem de falar para eles, para esse grupo de dança, mas os adolescentes abordaram o instrutor, e falou para o instrutor que gostaria de orar por todo o grupo. E o instrutor mandou todo mundo descer para a quadra, né? E ali então, aí os capitães ajudaram a fazer a respiração da vida e ajudaram a fazer imersão na palavra. O instrutor ficou tão tocado, que ele falou que era isso que esses adolescentes do grupo de dança precisavam. Porque ele não sabia mais como fazer com os adolescentes para disciplina. Irmãos, realmente os adolescentes é um problema muito grande na sociedade. Mas graças a Deus, na mão de Deus se tornou uma solução, né? Então aí eles pediram ajuda pelo menos uma vez por semana, que os irmãos vão lá fazer grito de guerra com eles e a imersão na palavra com eles, para ajudar esses adolescentes. Então, por que eu quis dizer isso, irmãos? Para dizer para vocês, irmãos, essa simplicidade de seguir o vento que quer soprar para a direita, e o adulto diria, mas aqui não vai dar certo. Mas o adolescente foi e deu certo, né? Então eu quero dizer para vocês, irmãos, nós adultos, tá? Nesse ponto, vamos aprender a ter essa simplicidade em seguir a direção do vento, a direção do Espírito. Bom,